E aí, pessoal, bom dia então, né? Eu sou o Tiago na área aqui, hoje com Sociologia, o capítulo 8 do nosso livro. Então, todo mundo, por gentileza, com o livro em mãos aí, porque a gente pode precisar para tirar possíveis dúvidas, vocês vão acompanhando, eu estou com o meu aqui, e hoje eu preparei para vocês aqui exercícios para a gente desenvolver já, tá certo? Então, capítulo 8, conceitos sociológicos relativos à cultura. Hoje eu sei que a gente tem pouca gente aqui na aula, talvez seja por causa do feriado, mas a gente já tinha combinado isso previamente, né, desde a semana passada. Então, nada justifica. Mas, enfim, vamos aproveitar aqui o nosso tempo para que a nossa aula seja bem proveitosa, tá? Então, ó, olha só o título, Conceitos Sociológicos Relativos à Cultura. Então, novamente, a gente vai falar de cultura. E por quê, professor? Novamente, porque a gente já vem discutindo, né, basicamente dos dois capítulos anteriores, questões relacionadas aí ao âmbito cultural, que inclusive impactaram na cultura, tá certo? E dessa maneira, a sociologia, a partir do século XIX, ela vem contribuir com esse estudo, né? A partir de autores clássicos, que também a gente já viu em aulas passadas, como Max Weber, o Karl Marx e o Émile Durkheim, tá? Então, dessa maneira, olha só a proposta que a gente tem hoje aqui, ó. A gente vai tentar discutir o significado dos símbolos que estão presentes aí no nosso dia a dia, na nossa cultura. E vocês vão ver que hoje a discussão simbólica ela ganha muito respaldo, principalmente com o aumento populacional, com a diversidade de povos e culturas que existe no planeta, tá? Com as novas tecnologias, com os sistemas de administração de pessoas, os modos de produção, o próprio Estado, a família. Então, é um conjunto, né, de símbolos da cultura que representam significados. É sobre isso a nossa aula de hoje. No final, a gente vai fazer aqui uns exercícios, tá? Então, se eu, por exemplo, mostrar um símbolo aqui para vocês e fazer a seguinte figura aqui, ó. Isso aqui, né? Tá vendo? Isso aqui, obviamente, representa, tem algum significado, não é isso? Para vocês, esse símbolo que eu acabei de falar aqui, o que é que ele significa? Patrick, Ana, Rebeca e Ana Clara. Esse símbolo aí, o que é que ele significa? Que eu acabei de mostrar. Ó, Um sinal médico é uma cruz. a cruz. A cruz representa o cristianismo, Cristo. né? Cristandade. Então, veja só, um simples símbolo eu já consigo me comunicar com vocês através do viés ideológico religioso. Vejam como os símbolos são importantes. Se eu fizer esse outro símbolo aqui para vocês, ó, né? Isso aqui a gente, por exemplo, relacionado à matemática. A gente pode estar falando de multiplicação, concordam? Né? Se eu, por exemplo, faço isso aqui para vocês, ó, ou se eu faço isso para vocês, eu não preciso nem me comunicar, tá vendo? Ó? Aqui são as representações simbólicas. Então, só por alguns gestos que a gente viu aqui, vejo que a sociedade ela está repleta de símbolos. Os símbolos eles representam significados, tá? Quando a gente complexifica, aliás, deixa eu falar melhor esse termo, torna mais complexo essa leitura, a gente pode tomar como exemplo, olha só, aqui eu estou no computador, tendo essa aula com vocês aqui, e observe na tela aí do celular ou do computador, não importa onde vocês estejam, tá? Nossa prática ela é repleta de simbologias. Por exemplo, aqui tem o número de 1 a 9, tem as letras. Tá? Se eu quero silenciar o meu microfone, tem
um símbolozinho. Então, vejo que, principalmente atualmente, tá certo? Essa discussão simbólica, que se desenvolve basicamente no início do século XIX, com o surgimento da sociologia, que vai tratar das questões voltadas aí à sociedade, obviamente, mas no contexto da industrialização de países, né, da modernidade, da discussão do avanço tecnológico e científico, cultural, tá? Essas questões elas começam a ficar mais complexas. Olha só que ponto chegamos. Hoje, basicamente, vivemos numa sociedade simbólica, com símbolos, né, representados a partir de sistemas simbólicos, desde os mais simples, tá, até as linguagens, a tecnologia, o sistema de valores. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se a gente vai para o centro de João Pessoa, por exemplo, muito trânsito, muito movimentado, e a gente vai atravessar a rua, que é por onde a gente deve atravessar? Pela faixa de pedestre. Então, ela tem um símbolo que representa essa nossa passagem, essa nossa transição. Os automóveis, por exemplo, quando eles veem o sinal vermelho, eles devem o quê? Parar. Vejam como é, né? Como a discussão dos símbolos, elas impactam diretamente. Pensa nos sinais de trânsito, por exemplo. Né? Pensa, por exemplo, nas cores, na representação das cores. O verde significa o quê? O branco significa o quê? Tá? Na guerra, que, olha só, guerra mundial, quando a bandeira branca é levantada, significa sinal de paz, rendição. Então, olha só que a gente está falando de símbolos que estão compartilhados, tá certo? Por todo o globo e de maneira universal. Quando a gente fala, por exemplo, desses sistemas, imagina a linguagem, imagina o Japão, né? Imagina aqueles países que possuem as linguagens, tá? A escrita através de símbolos. E o nosso mesmo, né? A nossa caligrafia, né? Sistemas de tecnologia. Você entra numa repartição pública, num restaurante, e tem a plaquinha lá, proibido fumar. Você já se identifica. Então, está inserido, né? Os símbolos, eles são basicamente uma obrigação, uma estrutura e ou uma obrigação nas nossas vidas, no conjunto social. E eles representam, pessoal, um conjunto de normas, um conjunto de crenças, como eu mostrei para vocês, tá? Quando a gente fala na questão do Estado, na questão do direito, observa só qual é o símbolo do direito, não é? A justiça, né? É uma balança equilibrando aí. Enfim, vocês estão conseguindo acompanhar a discussão aqui? Porque eu vou colocar exercícios agora para a gente desenvolver. Tudo bem? Sim, de boa. De boa? Então vamos lá. Vamos tentar discutir através dos exercícios. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos aqui. Todo mundo vê aqui, ó. Fala aí que eu não consigo, como está a tela cheia aqui, Tô eu não vendo. consigo mais ouvir vocês. Aliás, eu não consigo mais ver lá. Todo mundo vê aí bem os slides? Sim. Sim, então vamos lá, ó. Exercício sobre os conceitos sociológicos relativos à cultura e símbolos. É o que a gente está estudando no capítulo 8, tá? Isso vai comparecer também aí nas avaliações. Então, vamos tentar desenvolver aí essa primeira questão. Ó, são questões de vestibulares passados aí, Enem, por aí vai. Então, lê o texto a seguir, a letra da música Pacato Cidadão, composta por Samuel Rosa e Chico Amaral, para o álbum Calango, lançado pelo grupo mineiro Skank, lá em 94.
Eu não era nem nascido ainda nesse tempo, mas já existia essa música, né? Então, Pacato Cidadão, vocês conhecem, já ouviram falar nessa música aí ou não? Sim ou não? Quem já ouviu falar no Skank, no Pacato Cidadão? Eu não. Não? Tá, tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Fazer uma experiência aqui. Eu tenho essa música. Vou tentar voltar aqui. Deixa eu ver como é minha nossa. Eu queria compartilhar essa música, sabe? Mas enfim, depois eu estudo melhor. Que eu tenho essa música que eu queria colocar para vocês, mas eu estou tendo dificuldades aqui, né? Nessa nova dinâmica aqui. Não estou conseguindo, não estou sabendo como que é. Mas eu não vou cantar ela, obviamente, né? Porque até seria um desastre aqui se eu for cantar. Mas vamos entender aqui, ó. Vou só ler aqui esses. Tem alguém entrando aqui, o Zac, admitir o Zac aqui na aula. Bem, aqui diz assim, ó, o pacato cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Cestifina a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, tramo a luz do sol, apoiados em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol. Aí ele continua aqui, ó. Para que tanta TV, tanto tempo para perder? Qualquer coisa que se queira saber querer. Tudo bem, dissipação, de vez em quando é bom. Misturar o brasileiro com o alemão. Aí continua. Pacato cidadão, da civilização. É mais ou menos assim a música, tá? E aí, na sequência, depois eu convido que vocês escutem aí essa letra da música que faz uma crítica bacana. Vamos lá para as questões. Bem, o texto de Samuel Rosa e Chico Amaral discute algumas relações relativas aí, ó, à sociedade contemporânea brasileira. Então, está perguntando aqui a opção incorreta, tá? É incorreto afirmar. Então, o texto, na forma de letra da música, vai estar falando aqui 4 opções que estão certas e apenas uma que está incorreta. Vamos começar lá pela letra E. Diz o seguinte: acreditam, né, que o pacato cidadão, de certa forma, vive escravizado no seu dia a dia, por isso precisa se preocupar com a realidade à sua volta. Verdade, tá? Isso aqui é uma atenção que se traduz aí na forma da letra da música, tá? O cidadão, ele é pacato, de certa forma, ele vive escravizado no seu dia a dia, tá? Então, veja só que a letra faz uma crítica a esse comportamento, tá certo? Dessa cultura, dessa sociedade. Essa questão ela está bem direcionada aí à discussão cultural, principalmente aqui em tempos de crise, muito voltada ao âmbito brasileiro atual. A letra D diz que questiona a acomodação, a alienação e a falta de interesse. Eu vou colocar logo a resposta correta aqui. Letra A, tá certo? Essa também está correta. A letra D aqui, ela faz essa leitura. A letra C, a letra chama a atenção para o descaso dos cidadãos em relação às questões ambientais, quando fala que a luz do sol, né? Então, tem toda uma relação. E também está correta a letra B, que aborda situações relativas à cidadania, falta de compromisso. Bem, a resposta incorreta aqui é a letra A, porque defendem ó, que somente a educação, aliada ao poder dos meios de comunicação de massa, pode fazer com que o cidadão brasileiro deixe de ser pacato. Isso não é verdade. Se vocês observarem lá na letra da música, ó,
ele inclusive faz uma crítica, ó. Para que tanta TV, tanto tempo para perder? Qualquer coisa que se queira saber querer. Então, aqui está fazendo justamente uma crítica aos meios de comunicação. E na letra da música não se fala em educação, por exemplo. Tá? Então, por que eu trouxe essa questão? Porque aqui a gente está falando de cultura, tá? Aqui a gente está falando de uma letra de uma música de um grupo, principalmente no sul do Brasil e no sudeste, que é muito conhecido, uma banda de pop rock lá da década de 1990 que tem essa crítica social. E é uma questão, né, que comparece aí em vestibulares. Eu vejo que as questões a gente tem que interpretar de uma maneira muito específica, tá? O que diz a obra em forma de música, e eu convido que vocês depois escutem essa letra aí, tá? Para entender melhor do que se fala. Então, a resposta correta dessa alternativa aqui é a letra A, de amorzinhos ou de amores, que são vocês, ok? Bem, essa próxima aqui, né, está falando, obviamente, de cultura, mas sobre um aspecto mais específico, que são sistemas de símbolos. A gente tem 15 minutos, vai dar para desenvolver. Então, vamos lá entender aqui, ó. Os símbolos fazem parte da cultura de cada local e é regulada por sistemas de símbolos que nos impulsiona a agir e nos organizar. Entre os mais importantes símbolos de uma sociedade, podemos citar exceto, tá certo? Então, se vocês, inclusive, acompanharem no livro, tá certo? Se vocês acompanharem no livro, lá na página 64, página de início do nosso livro, a gente tem basicamente essa resposta aí, tá? Não esqueçam, ó, os símbolos eles representam sistemas de linguagem, correto? Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. A linguagem, como eu expliquei para vocês, ela é repleta de significados simbólicos, tá? Os símbolos representam, por exemplo, sistemas de valores. Sim ou não? Sim. Sim, eu falei para vocês agora há pouco a multiplicação e vários outros exemplos. Vocês podem até me ajudar a trazer exemplos aí. Os símbolos eles representam sistemas de crença, símbolos na Sim. sociologia, né? Sim ou não? Sim. Sim. A gente iniciou a aula eu fazendo a cruz aqui, né? Teve gente que até se benzeu de tão simbólico que é essa representação, tá? Aí chega a letra D. Olha só que coisa. Tem aqui, ó. Ana Messi vai ser incorporada à nossa aula. Lá na letra D fala que os símbolos representam sistemas arbitrários. Como assim, arbitrário? Pensa só. O que é o Imagina sistema só arbitrário? se aqui no Brasil o sinal vermelho a gente para, né? Só que a gente vai para outro país, o sinal vermelho a gente avança. Esse negócio vai dar certo? Não vai, com Não. certeza. Então não pode ser arbitrário, eles têm que ser fixos, exatos, né? Porém dinâmicos. Então a resposta errada aqui, ó, é justamente essa, tá? Letra D, tá? Porque na letra E está correto. Sistemas tecnológicos, sim. Os símbolos, eles representam sistemas tecnológicos, sistemas de tecnologia. Aqui, ó, computadores. Olha só, se vocês, por exemplo, se eu falar para vocês aqui a seguinte questão. Qual é uma marca tecnológica que tem, enquanto símbolo, uma maçã mordida assim? Né? Já viram esse símbolo ou não? Qual símbolo? Uma maçã mordida assim. Né? Ah, já. Já qual é esse? Isso aí não é da Apple. Apple, tá vendo? E representa o quê? Tecnologia. Tá? Vamos ver aqui, tem
bate-papo. Abre o microfone para falar, porque senão eu tenho que sair daqui, viu? Eu sei que alguém escreveu ali, mas pode abrir o microfone, que eu não quero sair do slide. Então, não esqueçam Tem isso, uns viu, que tem um gente? problema no microfone. Como é? Tem uns que não conseguem abrir o microfone direito. Então eu vejo já do que se trata, tá? Então vejam que o sistema de símbolos representam aí, desculpa, sistema de símbolos não, né? A sociedade simbólica representa o sistema de linguagem, sistema de valores, sistema de crenças, sistemas tecnológicos. São basicamente os 4 pilares, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Questão número 3, massa também. Bem, questão número 3 diz o seguinte, ó. Esses daqui estão coerentes com o livro. Esse daqui fui eu que produzi, tá? Seguinte, ó. Analisa as preposições e marca a alternativa correta. Fiz isso por causa de avaliações que a gente vai ter e vocês entenderem basicamente como se comportar diante de questões com esse conteúdo aí. Diz assim, ó. Os sistemas de símbolos são criações do imaginário, usados e transformados à medida que interagimos com os outros e com o ambiente. Tá? Olha só, são criações imaginárias, usados e transformados à medida que há essa interação entre a sociedade. E isso é correto. Tá? Isso são sistemas simbólicos. São criações justamente disso, do nosso imaginário. Tá? Alguém um dia pensou, poxa vida, o verde representa as florestas. Então, vamos convencionar. Mas também significa que o sinal está verde, né? Significa que a passagem está livre. Então, olha só como uma mesma cor, ela representa simbolicamente coisas distintas. Tá? Isso serve para quê? Para interagir as pessoas com o ambiente, são criações do imaginário. Então, está correto. A preposição 2 diz assim, ó, quando se fala de códigos e padrões de organização social, né, códigos e padrões de organização social, fala-se do conjunto desses sistemas de símbolos de uma população humana, que é a cultura. E aí? Será que está correto isso? Corretíssimo, gente. Tá? A cultura, ela representa, de fato, isso, padrões sociais, referentes aí a princípios, a valores, e esses são característicos de cada localidade, de cada povo, certo? Então, quando se fala em códigos e padrões, estou falando que a minha internet está um pouco estável. Tá dando bug aí, gente? Tá de boa? Aqui tá normal. Tá normal? Apareceu essa mensagem aqui, não sei porquê. Então, eu estou falando aqui, né, da questão 2, falando desse âmbito cultural, e a gente sabe, né, de acordo com a nossa aula de hoje, que toda vez que vocês encontrarem, se depararem com questões onde tenham códigos e padrões nessa organização social, a gente está falando de cultura, tá? Agora, veja, a cultura, ela não é homogênea, ela sofre uma internalização, a gente, a todo dia, a gente está a gente está participando de cultura, a gente está sendo culturado, tá? Mas ela possui características distintas dependendo da sociedade onde a gente se encontra. Mas o fato é que, quando a gente fala nesses códigos e padrões na organização da sociedade, fala-se do conjunto de sistemas de símbolos de uma população. Então, atenção nesse ponto, que essa também está correta. E aqui, a última preposição diz assim, ó, o sistema de linguagem, por exemplo, é uma linguagem de símbolos. E aí, essa aqui eu queria ouvir vocês. O que é que vocês acham? Será que o sistema de linguagem é uma linguagem de símbolos? Sim, gente.
obviamente. Né? Por quê? Porque a gente tem a escrita, a linguagem, não é só eu estar falando aqui para vocês, ó. Tá? Se eu escrever o que eu estou falando, vocês também não compreendem, então olha só, eu estou transformando aquilo que eu falo em uma discussão simbólica, uma dissertação, para que vocês compreendam e saia do mesmo jeito a interpretação ao falar ou ao escrever. Elas são iguais, então também é correto. O sistema de linguagem, por exemplo, é uma linguagem de símbolos. Tá ok? Então, resposta correta, letra D, tá? Letra D aí de dedo, de dado. Ok? Apareceu o tempo aqui que nosso está acabando, mas ainda dá para fazer a última questão com vocês aqui. Certo? Então, aqui a gente vai marcar a questão incorreta. Questão incorreta. Sobre a questão incorreta, né? Fala das sociedades e seus símbolos, marca a alternativa incorreta. Então, todas aqui estão certas, exceto, gente, aqui, ó, a letra A. Fala o seguinte, ó, a cultura não é variável. Não é verdade, a cultura ela é variável. Lembra que eu falei agora há pouco sobre isso? Imagina um determinado padrão cultural que tem valores e costumes e princípios que são diferentes do nosso. Então, ela é variável, tá? Se você for ver, por exemplo, os povos muçulmanos possuem uma cultura característica que é diferente da nossa. E também, hoje, a nossa cultura ela se comporta de uma determinada maneira, mas há pouco tempo atrás, ela era completamente distinta ou diferenciada. Então, ela vai se modificando, ela vai se mudando, ela vai modificando-se. Né? A moda, olha só que coisa polêmica, eu posso até colocar agora. Lá na Grécia Antiga, tá certo? Bem antigamente, era normal os homens se relacionarem de uma maneira homoafetiva. Mas, claro, eles também tinham, né, as suas companheiras. E isso era considerado normal. Na sociedade de hoje tem a questão da homofobia. Então, veja como vai se modificando. A gente pode trazer outros e outros exemplos. Por exemplo, para falar mais específico sobre isso, obviamente a gente precisava aqui de uma aula mais ampla para a gente discutir gênero, né? Sexualidade, por aí vai. Mas só para vocês entenderem como esse comportamento cultural ele vai se modificando. Vamos falar de uma cultura específica para dar outro exemplo e a gente fecha essa questão. O São João. São João aqui é bem regional, é bem específico, tudo bem, mas é de origem francesa e era completamente distinto do que é hoje. Até hoje o São João aqui se comemora de uma maneira e em outras regiões se comemora de outra. Por exemplo, Carnaval é outra festa, né? Que é cultural. E olha que eu estou falando desse exemplo só dentro do Brasil aqui. Mas olha só, como é que se comemora o Carnaval no Rio de Janeiro? De uma maneira. Como é que se comemora o Carnaval aqui na Paraíba? E aí em Bananeiras? É do mesmo jeito que é lá no Rio de Janeiro? Então veja que a cultura ela é variável. É isso que eu queria que vocês compreendessem. Tranquilo? Bem, gente, desse modo, tá? Deixa eu ver aqui, meu Deus, como é que eu volto lá para... Eu vou interromper. Isso. Agora sim, eu vou lá nas perguntas, né? Aqui, Rebeca conhece muito a banda. Muito bem. O Pacato Cidadão, Rebeca, você vai curtir, viu? Essa música é top. Dá uma espiada depois. O Zaco falou da Apple. E depois me orientou aqui, pronto. Então, fechou, tá certo? Basicamente foram essas questões que vocês estavam perguntando, tá? Por dúvidas e tal. Mas, enfim, a dica agora, tá certo? Vejam, por gentileza, essa música. Deixa eu ver, é porque já está o tempo esgotado. Eu tenho ela aqui, eu ia mostrar para vocês,
Mas escutem o Pacato Cidadão do Skank, vocês vão ver que é uma crítica a essa discussão de cultura e de sociedade. Tá bom, gente? Então, essas foram as nossas questões de hoje. Infelizmente, nossa aula chegou ao fim. Eu vou ter que encerrar aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço a todos. A gente se fala na nossa próxima aula, tá ok? Tudo de bom. Espero que tenham curtido e gostado do desenvolvimento dos nossos exercícios. Valeu, galerinha. Tamo junto, hein? Até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.